Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do livro de Ezequiel. Na aula passada a gente fez uma breve introdução, comentou um pouquinho sobre os aspectos históricos do livro, onde Ezequiel está inserido, quem era a audiência, quais eram as principais ênfases, né, desse sacerdote que recebe um comissionamento numa época sem templo, em que ele vê, na sua primeira visão, Deus num templo. Como eu terminei falando para vocês, Ezequiel, ele é um artista. O livro de Ezequiel é uma obra de arte. Eu falava que a estrutura dele é toda perfeitamente encaixada, toda um quebra-cabeça bem elaborado, com versos do mesma quantidade de números e assim por diante. Mas eu falei também no final que dois aspectos a gente pode destacar dessa obra de arte, dessa natureza artística do livro, que envolvem a linguagem do livro e a relação da mensagem com a vida do profeta. E eu queria começar falando um pouquinho da linguagem, para a gente entrar na questão da mensagem em relação à vida, para voltar em aulas sequentes na linguagem, mas um aspecto específico dela mais para frente. Primeiro, eu queria destacar com vocês algo importante. O quê? A maior parte do livro de Ezequiel é escrito em prosa e não em poesia. Não sei se vocês lembram lá de Isaías, mas lá em Isaías eu falei que Isaías basicamente era só poesia, com exceção de alguns blocos narrativos. Lembra o encontro de Isaías com Acás, depois aquela ação simbólica que ele sai pregando despido, depois Isaías lá para frente quando ele encontra com o rei Ezequias. E o resto, basicamente todo, é poesia. Ezequiel não, é narrativa. E existe, sim, não só nos estudos bíblicos, mas nos estudos literários de maneira geral, uma ideia de que a poesia é um meio de transmitir a mensagem mais elaborado, mais artístico, enquanto a prosa, a narrativa, não. Contudo, Ezequiel vai ser uma prova contrária a isso, porque a prosa de Ezequiel, a narrativa de Ezequiel, ela é muito, muito bem elaborada, né? Ela é complexa, muito complexa, como a gente vai ver. As unidades literárias do livro de Ezequiel são bem claras. Lembra que eu falava para vocês na aula passada que as datas são bem claras? As unidades literárias do livro, os blocos dentro dos capítulos, são bem claros. Por exemplo, todos, né, a gente vai ver, ou comumente, como eu coloquei, né, vai ser marcado por uma fórmula. A fórmula é: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Olha só quantas vezes aparece isso no livro: 50 vezes. Isso é um nítido marcador, um preciso marcador aqui do livro. Além disso, e por isso que eu falava e trouxe de volta aqui agora a questão da datação que a gente viu na aula passada, a datação também tem um padrão e ela também é um estruturador, né, dessas perícopes ou desses blocos, desses trechos. Então, a gente tem aqui várias referências onde vai aparecer essa datação. No livro de Ezequiel, a gente tem muitos ensaios, onde o profeta discorre sobre um tema, desenvolve com argumentação e conclui, ou discursos, né, como eu coloquei aqui. Eu prefiro chamar de ensaios proféticos. Então, no capítulo 15, 16, que é um que a gente vai ver mais para frente, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 31 e 32. Além disso, um outro marcador muito importante, que a gente vai voltar a ele só na última aula, é a questão das visões. As visões marcam o livro de Ezequiel. Propositalmente, eu não coloquei uma aqui, e a gente vai ver na penúltima aula de Ezequiel. As visões marcadoras principais são a do 1 até o 3:15, a do 8 ao 11 e a do 40 ao 48. Tá? A visão inaugural, a do juízo e a do templo. Elas são as marcantes por quê? Existe uma dinâmica muito interessante no livro de Ezequiel em relação a kavod de Deus, a glória de Deus. No livro de Ezequiel, a gente começa com Deus se manifestando na primeira visão num templo. A presença de Deus no templo. Nessa sessão do 8 ao 11, a gente começa uma visão. Ezequiel tem uma visão completamente interessante, onde Deus aparece num templo também, só que no fim desse bloco, no capítulo 11,
diz que Deus sai do templo. Lembra? Quando o templo é dedicado, Deus se manifesta dentro do templo como aquele sendo o lugar da habitação. Olha que simbólico isso daqui. Deus se distanciando do templo no fim do capítulo 11. E depois a gente tem uma visão final do 40 ao 48, que é muito interessante. Daria para a gente fazer um curso só desse bloco aqui, dessa visão, onde Ezequiel vê um templo que não tem um referencial, não é o templo de Davi, não é um templo do segundo templo daquele período que ele é reconstruído, não tem como saber que templo é esse, entre aspas, né? Não tem como saber. E esse templo, ele está associado de novo à manifestação de Deus. É como se Deus voltasse ao templo no fim do livro de Ezequiel. E por isso, essas são marcantes. A outra que eu não coloquei é a visão do capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos, que a gente vai ter uma aula só dela. Mas ela não está aqui porque não necessariamente ela tem a ver com a presença de Deus, a glória de Deus no templo, que é um marcador dessas outras três. Vamos continuar. Existe uma coisa muito específica, peculiar, ou até assim, importante, que aparece mais no livro de Ezequiel e no de Jeremias. O que é isso? Existe um fenômeno no texto bíblico chamado relato de ação simbólica. Eu coloquei até aqui, né, recursos literários, esse relato de ação simbólica, porque esse é o tópico que a gente vai entrar agora na sequência. O que são esses relatos de ação simbólica? A gente tem em Ezequiel vários deles. Por exemplo, a gente tem no capítulo 4, de 1 a 3, uma ação simbólica em que Ezequiel ele tem que fazer uma espécie de ilustração com uma maquete, um tijolo. E ele vai usar esses tijolos para fazer uma ilustração para o povo de Israel. Além disso, tem uma lá no capítulo 4 ainda, onde Ezequiel tem que ficar deitado de lado por um período de tempo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar. Outra, e eu vou voltar a ela mais para frente, completamente bizarra, onde Ezequiel tem que fazer, a pedido de Deus, um pão, e nesse pão ele tem que colocar esterco, ele tem que colocar fezes humanas. E daí é até curioso, né, e um pouquinho até cômico para a gente, óbvio, não para Ezequiel, que Ezequiel discute com Deus e fala, Senhor, poxa, eu não posso tocar nisso, vou me tornar impuro, tal. E daí Deus fala, então tudo bem, coloque de animal. E agora ele tem que fazer um pão com esterco de animal. No capítulo 5, Ezequiel tem que cortar o seu cabelo, né, e isso tem também um significado, essa performance, essa ação. Depois, no capítulo 12, do 1 ao 11, ele tem que fazer uma bagagem de exílio e sair para o exílio. E depois, no 37, lá no fim, ele tem que escrever em um pedaço de madeira, como vocês veem aqui no slide. No capítulo 37, do 15 ao 23, Ezequiel tem que escrever em um pedaço de madeira, e isso tem também um significado simbólico. Agora, que tipo de ações são essas? De novo, eu quero destacar de novo isso daqui, né? Ezequiel e Jeremias são os profetas que mais têm esse tipo de ação simbólica, né? Essas performances. E eu já vou falar por que eu gosto de chamar de performance. Comumente, os profetas eles são associados como os mensageiros da palavra falada. Vocês lembram? Lá na introdução ao livro de Isaías, eu fiz uma espécie de introdução aos profetas. E eu falei para vocês, dentre algumas coisas, que os profetas eles são conhecidos como boca de Deus no texto bíblico. Só que, embora eles sejam comumente conhecidos como boca, ser profeta sempre envolveu muito mais do que simplesmente falar. Ser profeta envolvia a vida do profeta. E a vida dele envolvendo, né, muitas ações que ele realizava. Deus muitas vezes pede aos profetas, de novo, principalmente Jeremias e Ezequiel, que execute algumas ações simbólicas. Então, vamos entender um pouco do que são essas ações simbólicas? Essas ações, né, a gente não tem um padrão, a gente tem um padrão literário delas, mas elas não seguem um padrão específico, a gente vai estudar um pouquinho delas para entender de que maneira elas trabalham com convenções. Agora, qual que era o propósito delas, né? Para alguns estudiosos, o propósito dessas ações simbólicas
era mágico. Como se essas ações tivessem uma eficácia inerente. Então, para alguns estudiosos, principalmente que emprestam estudos antropológicos, onde se estuda um xamã ou um médium de alguma comunidade religiosa, acreditava-se que aquela ação, aquela performance, ela tinha em si um poder nela, uma eficácia inerente. Só que parece que as ações simbólicas dos profetas bíblicos elas não são dessa natureza. Por que motivos? Primeiro, as ações simbólicas dos profetas, elas não têm a intenção de coagir a divindade ou o universo sobrenatural. As ações simbólicas dos profetas não têm essa intenção claramente no texto bíblico. Em nenhum momento o profeta tenta coagir alguma espécie de divindade ou fazer com que essa divindade, Deus, se sinta inclinado a fazer o que ele queria. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as ações simbólicas, eram direcionadas à audiência. E isso vai fortalecer o que eu vou destacar fortemente aqui, que é o propósito persuasivo das ações simbólicas. Então, o profeta faz aquilo para persuadir a audiência. Tem muito mais a ver com a dinâmica de comunicação do que uma mágica inerente. Ponto 3. As ações simbólicas descrevem eventos futuros com o propósito de mudar a predisposição da audiência. Então, não é que a ação simbólica está tendo uma eficácia inerente, ela é mágica e ela vai fazer com que no futuro aquilo que está sendo performado aconteça. Não, elas existem para chamar a atenção do povo, para mudar o que o povo está fazendo, chamar o povo, convidar o povo à reflexão. E por último, talvez um dos principais elementos, elas apresentam um contraste entre o desejo pessoal do profeta e o comando da ação, o que vai favorecer, a visão de uma natureza divinamente imposta do comando. O que isso quer dizer? Quando a gente vê as ações simbólicas, são pedidas coisas aos profetas que são coisas que não são coisas naturalmente, que você vê que não são coisas naturais do profeta, né? O profeta não pensa em fazer, poxa, eu vou escolher que tipo de ação. E daí ele escolhe, vou comer um pão com esterco. Não é natural do profeta isso. Ezequiel, ao ouvir o comando de Deus para fazer um pão com esterco, ele reage. Fala, Senhor, mas eu tenho que fazer isso? Poxa, não pode ser com esterco de animal? Né? Então não é dele, não é um desejo dele fazer aquilo, óbvio. Né? Então isso fortalece que não é o profeta que está pensando naquela ação. Não tem nenhuma mágica ou eficácia inerente. Quando se fala na mágica, a questão é que se confunde o efeito retórico com a eficácia inerente. Então, quem acha que elas são mágicas, acha que as ações simbólicas têm uma eficácia, elas têm um poder especial. Só que se confunde isso quando, na verdade, elas têm um efeito retórico, elas têm um propósito de comunicação para mudar aquela pessoa a quem ela está persuadindo. O propósito é persuasivo. Elas funcionam como uma espécie de metáfora encenada. E o que era feito pelos profetas tinha a intenção de chamar a atenção, provocar, incomodar e agora, através de atos bizarros, absurdos e grotescos. Isso eu gosto de destacar bastante, né? As ações simbólicas são majoritariamente algo que envolve o não convencional, o bizarro, o estranho, o grotesco. E é curioso que isso é uma coisa basicamente natural da arte. A arte tem essa dinâmica, né? Ela tem essa função de provocar, né? E ela provoca normalmente através de quebra de convenções. E eu trouxe aqui alguns exemplos só para a gente lembrar de como a arte muitas vezes quebra com convenções. Então aqui trouxe duas obras do Marcel Duchamp, né? A Roda de Bicicleta e essa outra que ele chama de Fonte, onde ele, dentre outras coisas, ele está fazendo uma espécie de quebra de convenção. Ele está quebrando a convenção do que se denominava arte até então, e agora, na arte que ele está produzindo, ele fala que isso é uma obra de arte. É óbvio, não é a nossa intenção aqui, né?
há muita discussão se isso é obra de arte ou não. Poxa, isso daqui é uma banqueta com uma roda sem pneu virada de ponta cabeça. Ou isso daqui é um mictório. Não tem nada de obra de arte, né? E daí vários críticos de arte vão criticar essas denominações de obra de arte. Por exemplo, existe um texto bem interessante de um crítico de arte brasileiro chamado, que também era um poeta, o Ferreira Goulart, que ele vai falar: se a arte precisa do museu para ela se tornar arte, ela não é uma obra de arte. Então, isso daqui, qualquer um desses objetos fora de um museu, nunca seriam considerados arte. Ou vários vídeos na internet, onde no meio de uma exposição de arte moderna ou contemporânea, de objetos como esse, alguém pega e às vezes coloca um guarda-chuva no canto de uma parede e cola um adesivo e todas as pessoas começam a parar e apreciar como se aquilo fizesse parte da composição, mas a pessoa está filmando escondida e colocou simplesmente um objeto lá para que achassem enganosamente que aquilo era obra de arte. Mas, no sentido de quebrar a convenção da arte, sim, isso daqui vai funcionar como arte. Só que, e eu queria mostrar isso daqui, mais uma imagem. Essa imagem é bem forte, né? E eu mostro ela com todo respeito para a gente entender melhor de que maneira a quebra da convenção ela pode até chegar no limite do desrespeitoso. E a gente encontra essa fronteira sendo aproximada em vários momentos no texto bíblico, que é o limite em relação à religião, à concepção de Deus. Por exemplo, esse artista chamado Andrés Serrano, que é um artista que se autodenomina cristão, religioso, ele fez essa obra de arte, que é uma fotografia, e de novo, estou mostrando aqui para a gente refletir sobre como a arte envolve o absurdo, o grotesco, o provocador, no sentido de provocar até os limites do que seria o profano, né? Ele fez essa foto onde ele colocou num tanque com urina essa imagem. E isso, de novo, beira completamente o desrespeitoso. Mas a ideia, e eu não estou justificando, não estou julgando a arte dele, só estou mostrando um fenômeno, né, para ressaltar. A arte, muitas vezes, vai provocar no sentido de quase ser algo profano. Você fala assim, mas como isso? Isso não tem na Bíblia. O exemplo de Ezequiel 4 eu trago de novo. Lembra? Ninguém poderia tocar em nenhum tipo de fezes, muito menos o sacerdote. E agora Deus pede para ele fazer um pão com isso. Da onde isso acontece? Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre as ações simbólicas. Essa aula termina tensa, né? Termina provocativa, e essa é a minha intenção, para que a gente continue pensando nas ações simbólicas para entender um pouquinho melhor isso que é tão singular e exclusivo do livro de Ezequiel. Até a nossa próxima aula.